precisa ver, acho que foi o melhor filme que eu vi na última década. Aí você vai no cinema e fala assim, não foi aquelas coisas. Né? Então eu tenho que preparar a sua expectativa. Por quê? Como eu falo, nós vamos falar de consumação no final, consumação no final. Tem gente que vai pensar assim, que eu vou pintar o céu, nova terra. E não é isso que eu vou fazer. Na verdade, minha palavra aqui não é descrever a vida por vir, a eternidade em si, mas é explicar o que ter a eternidade em vista muda minha postura presente, tá? Tem mais a ver com, sabendo dessas coisas, como é que isso influencia a minha cosmovisão cristã agora. Então esse é o propósito. Então eu não farei descrição da vida por vir, nem do céu, que a gente chama de lugar do estado intermediário, isto é, onde a gente fica até que Jesus Cristo volte e consume todas as coisas, e nem do novo céu e nova terra, que é aquilo que encerra, consuma a história em si, tá? Então, vai ser, estou preparando suas expectativas para que você não venha a dizer ao final da palestra, puxa vida, achei que o pastor Heber ia escrever Apocalipse 23, 24, 25, só para você saber, esses capítulos não existem, tá? Só tem o 21 e o 22 e depois acaba, né? Então assim, a escritura fala um pouco, deixa a gente com um gostinho um anseio de ver essas coisas, mas há muitas perguntas não respondidas e coisas que talvez a gente gostaria de saber, que a Escritura fala pouco, se silencia ou ela acaba dizendo pouco. Mas ainda assim eu creio que o que ela diz é muito rico e suficiente para nós aprendermos que tipo de postura nós temos que ter agora. Eu quero começar lendo um texto, tenho feito isso praticamente todos os dias. A gente lê um texto no início que serve de base para aquilo que a gente vai falar. Não é uma exposição, eu tenho explicado isso sempre. Eu não pego um texto e prego sobre esse texto. Eu tenho pegado esse texto como amarrado ao tema que a gente está trabalhando. E o texto dessa manhã é Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Depois de ler o texto, a gente ora e vou explicá-lo um pouco e então entramos no nosso tópico de hoje. Diz assim: E digo isto a vós outros que conheceis o tempo. Já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. Andemos dignamente como em pleno dia, não em orgias e bebedices, não em impudicícias e dissoluções, não em contendas e ciúmes, mas revesti-vos do Senhor Jesus Cristo, e nada disponhais para a carne no tocante às suas concupiscências. Ok. Vamos orar e pedir a bênção do Senhor, e aí eu explico um pouquinho sobre esse texto. Pai, pedimos a tua bênção sobre esta última palavra dessa semana, pedimos que o Senhor nos renove, nos dando perspectiva do porvir, ensinando-nos o que tua palavra nos ensina acerca da nossa reação, tendo em vista o porvir, e pedimos que o teu povo seja não só edificado nesta manhã, mas tenha o prazer de meditar, de ruminar, de ponderar sobre as coisas que são faladas concernentes ao teu reino. Queremos sair daqui desejosos de que as verdades aqui ensinadas sejam guardadas no nosso coração. Então leva-nos para os nossos lares, conversando sobre essas coisas, falando delas, louvando ao Senhor por causa delas, e tendo nossa cosmovisão moldada em virtude delas. Nós pedimos isso em nome de Cristo. Amém. Uma coisa que eu não disse antes, mas eu acho que vale a pena dizer aqui, para ficar registrado, é o seguinte. Pastor Heber falou uma semana de cosmovisão, não significa que a sua semana, que você sai daqui e a sua cosmovisão está totalmente transformada. Eu disse para algumas pessoas em particular uma coisa que eu gostaria de dizer em público, que aí fica gravado e as pessoas aprendem esse conceito
e você também pode ponderar sobre ele. Cosmovisão é uma coisa tão fundamental na nossa vida que ela não muda mediante algumas palestras ou uma semana no PV. A semana no PV pode, e eu oro para que seja assim, pode despertar a gente para dizer, preciso corrigir algumas coisas. Ou, preciso redirecionar a minha maneira de pensar sobre isso, sobre aquilo. Preciso ler um pouco mais. Creio que Deus falou comigo assim, tal, tal. Pode fazer isso. Inclusive, a gente ora para que seja assim. Mas cosmovisão é um processo muitas vezes lento de mudança. Por isso que eu costumo comparar mudança de cosmovisão com o decantar de um determinado líquido. Eu falo assim, é igual suco de maracujá. A gente deixa assim em cima da mesa, paradinho por um tempo, aí a polpa abaixa, a água sobe, sabe assim? Você percebe que levou um tempinho para a coisa assentar. Cosmovisão é assim. A gente aprende sobre algumas coisas e elas fazem sentido. Mas não é verdade que a gente aprende e tudo muda a partir da primeira vez que você ouve alguma coisa. Frequentemente a gente ouve coisas na igreja que são ditas muito mais do que uma vez, e aí você, depois de alguns anos, pode dizer, eu tenho aprendido tal coisa. Não é porque você ouviu um sermão. Um sermão pode ter sido muito impactante na sua igreja. Mas se você tem mudado uma mentalidade, é provavelmente porque o pastor da sua igreja já tem falado dessas coisas várias vezes. Porque é igual o suco de maracujá. Leva um tempinho para abaixar. Tá? Então isso também diz respeito ao assunto que a gente está falando essa semana. Eu disse bastante coisas, vários conceitos que eu acho que alguns não são novos, mas outros talvez sejam para você. E se são, então a gente precisa repensá-los. Pode ser que você tenha ouvido e dito assim, poxa, eu nunca tinha pensado nisso. Faz sentido, acredito, mas não é assim. Não, tudo bem, resolvido, não preciso mais ouvir sobre esse assunto. Né? Aprendi. Não funciona assim. Não funciona porque para as conexões acontecerem, você tem que processar, mastigar isso, trabalhar isso com bastante cuidado. Então, acho que essa palavra é importante, principalmente na palestra final, para que você entenda que, ao sair daqui, se nós ruminarmos, como eu orei aqui, se a gente ponderar sobre essas coisas, elas farão mais sentido, à medida que a gente é guiado por boa literatura, por gente que pode nos ensinar mais a esse respeito, tá? E, então, agora, algumas considerações sobre o texto de Romanos 13, para dar o pontapé inicial na nossa palestra sobre consumação. Romanos 13 é um texto interessante porque ele nos ensina como perspectiva do porvir afeta a nossa vida no presente. Isso é uma coisa importante de dizer, porque tem pessoas que acham que quem tem olhos no porvir esquece daqui. Essa é uma crítica comumente feita aos evangélicos, de que quem pensa muito no céu não trabalha na terra, alguma coisa assim. Quem pensa muito lá esquece de aqui. Não é verdade. Vou dizer por que não é verdade. Se você recebesse um comunicado da sua empresa dizendo, precisamos transferir você para a Tailândia no mês que vem, como é que o seu mês, até a sua saída, vai ser afetado? Totalmente. Isso aconteceu comigo, quando eu e minha esposa ainda não tínhamos filhos, a gente era recém-casado, eu estava tentando continuar meus estudos, e aí tentei, sem muita expectativa, uma possibilidade de estudar no exterior. De repente vem a notícia, você foi aceito. Né? E aí eu ia então fazer meu doutorado fora do Brasil. O que eu percebi, foi uma lição importante para a minha vida, é que a partir do momento que você sabe que você vai fazer uma mudança grande, tudo no seu presente gira em função da mudança que vai acontecer. Tudo gira em função disso. Então, a ideia é que você começa a pensar em não comprar coisa, porque depois você vai ter que vender, não sei o que, você vai ter que deixar e fazer aquilo e tal. Onde é que vai ficar tal coisa? A gente vai ter lugar para guardar. E os parentes a gente vai ter que despedir, porque não sei quando é que a gente vai voltar, né? Você percebe? Assim, todo o almoço, jantar, café da manhã, a gente só conversava nisso. Por quê? Porque a expectativa de mudança afeta o presente. A expectativa de coisas que ainda vão acontecer muda a maneira como você age aqui. Claro que sim. Então, o que eu quero ponderar nessa manhã é que a gente realmente reacenda a expectativa da consumação como parte daquilo que está no nosso campo de visão, vamos colocar assim, no nosso campo de visão, para que isso afete a maneira como a gente procede agora, tá? Todas as vezes que a gente antecipa alguma coisa que está no nosso campo de visão, a gente muda alguma coisa aqui. Agora, atenção,
E aqui vem uma lição já preciosa logo no começo. Eu ia falar depois, mas eu acho que ela cabe agora. Se ela não está no campo de visão, você não faz nada. Se alguém dissesse assim para você, pessoal, é o seguinte, você vai ficar doente. Daqui a uns 45 anos você vai ficar bem doente. Daqui a 45 anos é chão pra caramba. É provável que você não vai fazer nada para mudar seu estilo de vida. Se você soubesse que daqui a 45 anos pode ser que você fique bem doente. Entendeu o que eu quero dizer? Se não está no seu campo de visão, você não faz muita coisa. Se alguém dissesse para você assim, ó, vá preparado lá para o PV, porque daqui a umas 2 semanas vai dar frio. Você fala, 2 semanas já fui, já voltei. Não mexe com você. Só mexe com você quando está próximo, quando está no seu campo de visão. Aí você vai dizer assim, pastor Heber, mas a gente não sabe quando Jesus volta. Eu sei que a gente não sabe. Por isso que uma das coisas que a Escritura nos ensina é manter a volta dele no nosso campo de visão. Porque é assim que a consumação muda a nossa expectativa presente. Quando ela está no campo de visão. Quando ela faz parte da nossa perspectiva, da nossa expectativa. Se você está dirigindo e de repente você vê aquela nuvem negra, carregada, você fala assim, é temporal daqueles. E você está na estrada, é claro que vai mudar a maneira como você vai planejar a sua viagem, né? Pode ser que você diga assim, eu acho que é bom a gente dar uma paradinha, tomar um cafezinho agora. Porque está vindo e é logo ali, ó. Vamos dar uma paradinha, mais seguro, tomar um café, comer um pãozinho de queijo, depois a gente continua a viagem. Muda! Agora, se alguém disser assim, ó, tá vindo uma frente fria na semana que vem, você fala, não, semana que vem. Dá tempo de chegar em casa, tirar os agasalhos, né? Você não se prepara com o mesmo senso de urgência, porque não está no seu campo de visão. Paulo vai nos ensinar nesse texto a colocar essas coisas no nosso campo de visão. Olha só, ele fala assim, já é hora de vos despertardes do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto do que quando no princípio cremos. Então, esse ponto aqui é dizer, está próximo, está mais perto. Vai alta noite e vem chegando o dia. Até aqui ele só descreveu. É aquilo que a gente chama de os indicativos do evangelho. A partir da metade do versículo 12, vem os imperativos do evangelho. Os indicativos são as coisas que Deus fala que vão acontecer. É assim, vai acontecer isso. São as informações. Os imperativos são as suas reações às informações. É aí que ele começa, no versículo 12, na metade, dizendo assim, deixemos, pois, as obras das trevas. Verso 13, andemos dignamente. Verso 14, revestivos do Senhor Jesus. Está vendo? São os imperativos. Os indicativos contam para você, ó, tá chegando. Tá no campo de visão. Tá vendo a nuvem? Tá chegando? Tá vendo a tempestade? Então agora, porte-se em conformidade com aquilo que você está vendo. Então, o apóstolo Paulo nos ensina a colocar no campo de visão. Bem, o que isso tem a ver com a nossa cosmovisão? Paulo, nos capítulos 12 e 13, está falando sobre a nossa reação à luz das misericórdias de Deus, descritas do 1 até o 11. Do 1 até o 11, Paulo descreve a salvação de Deus em Cristo Jesus de forma gloriosa. Fala coisas lindas. Romanos é uma das cartas que mais encanta estudiosos bíblicos. Porque ela é repleta de significado. Ela é escrita de uma forma magistral. O Espírito Santo de Deus naquele dia, né, ou naqueles dias, sei lá quanto tempo levou para escrever Romanos, deu para Paulo assim uma clareza de conceitos, de profundidade. Você fala, meu Senhor, que coisa espetacular. Aí no capítulo 12 ele fala assim, rogo-vos, pois, pelas misericórdias de Deus. Quer dizer, à luz daquilo que a gente já aprendeu, então nós temos que andar assim. No capítulo 12 ele fala principalmente de vida eclesiástica e vida mais particular. No capítulo 13 ele fala de vida pública, porque ele fala acerca da relação nossa com o governo.
na relação um com o outro, levando em consideração a lei de Deus, versículos 8 até o 10. E aí no 11, então, ele fala sobre o porvir e a nossa reação à luz do porvir. Então o que Paulo está ensinando? Ele está nos ensinando sobre santidade à luz de uma mente transformada. Renovar a vossa mente. E o que é renovar a mente? Ele explica no 12, explica no 13. Então, o 13 tem a ver com uma mente renovada. Colocar a consumação no nosso campo de visão faz parte da mente renovada, de uma nova cosmovisão moldada pelas Escrituras, tá? E ele faz isso ensinando para a gente a ter uma perspectiva das coisas sem que a gente saiba ao certo quando. Então, deixa eu explicar aqui brevemente o versículo 12 e o início do 13. Fala assim, vai alta noite e vem chegando o dia. A ideia de que vai alta noite e vem chegando o dia é que assim, está prestes a raiar. O sol está prestes a raiar. Você não sabe ao certo quando, mas está prestes a raiar. Vai alta a noite e vem chegando o dia. Deixemos, pois, as obras das trevas e revistamo-nos das armas da luz. O que é obras das trevas? Significa assim, não viva como quem gosta da noite. Tem uma analogia aqui sobre as coisas que são próprias da noite. Entendeu? Ele está explicando, porte-se como se a luz do dia estivesse evidenciando quem você é, o que você faz. Não é à toa de que a noite, normalmente, é o momento preferido para as pessoas fazerem certas coisas que são mais ousadas. A noite é um lugar, é um momento de escuridão, que parece que proporciona o ambiente certo para você fazer coisas que você não teria coragem de fazer durante o dia. Então Paulo usa essa ideia para dizer, deixe as obras das trevas. E aí, por último, consideração rápida aqui no início do 13. Andemos dignamente como em pleno dia. Eu acho essa frase genial. Sabe por quê? Ele não falou que é dia. Ele diz, vai alta a noite e vem chegando o dia. Como é que você anda? Como se fosse sol a pino. Então, embora o dia ainda esteja para chegar, você anda como se estivesse sol a pino, como se tivesse pleno dia. Você se porta como se o dia já estivesse aqui. Esse é o aspecto em que cristãos vivem com a eternidade em vista, com o juízo final em mente, com a maneira de Deus tratar os homens no coração. Isto é, essas coisas fazem parte da sua perspectiva. Ele anda como em pleno dia. Então, eu queria pegar esse texto como ponto de partida para a gente falar sobre cosmovisão de consumação de forma bem sintética. Eu não vou fazer uma palestra longa aqui. Eu quero explicar algumas coisas. Quando nós falamos de criação, queda e redenção, nós falamos de 3 pilares fundamentais que mostram como Deus criou as coisas, o ideal, depois o direcionamento apóstata, pagão, pecaminoso dos homens, distorcendo o propósito original, a direção santa que Deus queria que nós tomássemos. E depois vem a redenção em Jesus Cristo, que nos redireciona, nos coloca num novo caminho. Se eu terminasse no redenção, seria bonito, mas não seria completo. Seria bonito porque é isso que a gente é, nós somos remidos e a gente está sendo santificado pelo Espírito, só que consumação ajuda a gente a compreender que o fato da gente ser remido não significa que as coisas estão todas arrumadinhas. Um dos textos que eu li quando a gente falou de redenção essa semana foi aquele de Hebreus 2 que fala assim, ainda não vemos todas as coisas a ele sujeitas. Quer dizer, ele já fez redenção, ele já é redentor, ele já é salvador, mas ele ainda não sujeitou todas as coisas, pelo menos não de forma que nós possamos vê-las sujeitas. Então, se nós não vemos todas as coisas a ele sujeitas, é aí que entra a consumação.
Consumação é o dia em que nós veremos todas as coisas a Ele sujeitas. Isso reorienta duas coisas, e eu quero falar de duas coisas nessa manhã. Eu quero falar sobre como colocar consumação em vista, como parte da nossa cosmovisão cristã, reorienta a termos uma visão mais precisa da história. Esse é o primeiro ponto, uma visão mais precisa da história. E segundo, uma expectativa mais bíblica da igreja. Tá? Uma expectativa mais bíblica da missão da igreja nesta vida. O que ela tem que fazer, como ela tem que se portar nessa vida. Então vamos começar com a visão cristã da história. Por que é importante nós mantermos cosmovisão, consumação como parte da nossa cosmovisão? Então, eu quero explicar uma coisa que parece óbvia, mas depois eu espero que as implicações mais aprofundadas façam sentido. A primeira afirmação óbvia é que Cristo é o centro da história. Não é à toa que a gente fala de antes de Cristo, depois de Cristo. Agora, quando eu falo Cristo é o centro da história, o que eu quero dizer é que eu preciso olhar para a história à luz do Cristo que veio e do Cristo que virá. Continuando aqui para você ponderar. Eu preciso ter a primeira e a segunda vinda como os grandes marcos da história. A primeira vinda de Jesus e a segunda vinda de Jesus como os grandes marcos históricos, e eu preciso pensar em história à luz dessas duas coisas. Estou falando disso porque se você vem de uma igreja saudável, eu espero que seja, alguns de vocês têm esse privilégio, outros não vamos entrar aqui no mérito, mas uma igreja saudável frequentemente vai dizer assim: nossa pregação, nosso ensino, nosso ministério precisa ser cristocêntrico. Isso é uma boa ênfase. Quer dizer assim, antes do que falar do que nós temos que fazer, de ser focado no ser humano, nas realizações do ser humano, nós não queremos ser antropocêntricos, focados no ser humano. Nós queremos ser focados em Cristo. Ótimo, isso é muito saudável. Mas para algumas pessoas, ser cristocêntrico significa falar do que Cristo já fez. Isso é verdadeiro, mas não é toda a história. Ser cristocêntrico significa focar tanto na primeira quanto na segunda vinda de Cristo. É ter em mente esses dois grandes marcos históricos como moldando nossa expectativa, moldando nossa maneira de pensar, de trabalhar. Então, esse é um primeiro ponto importante. Óbvio, eu sei, mas daqui a pouco vai ficar claro por que a gente tem que manter esse ponto óbvio em mente. A segunda, e essa é clara para alguns, mas para outros não é que a nova era, não estou falando de seita, estou falando de um novo tempo. A Bíblia usa a ideia de uma era, né, de um aeon, em grego, né, de um novo tempo, tá? Ela já foi inaugurada. A Bíblia usa uma linguagem que choca a gente de princípio, porque a gente não está acostumado a pensar assim. Ela vai dizer que as coisas que acontecem agora fazem parte de um tempo futuro que, vamos dizer assim, inundou esse tempo. Eu vou dar alguns exemplos bíblicos rápidos. Abre em Atos capítulo 2. Atos capítulo 2. O Pentecostes é o dia em que o Espírito é derramado sobre a igreja, e então a igreja neotestamentária agora tem o poder de Deus para testemunhar, e aí Pedro resolve pregar, porque todo mundo está dizendo assim, gente, esse pessoal está louco, porque eles estão falando em línguas estranhas, estão falando em línguas estranhas, em outros idiomas e tal. E aí versículo 14, Paulo diz, não, meus irmãos, não é isso não. O que está acontecendo aqui é o que profetizou Joel. Versículo 16, ele fala o que foi dito por Deus por intermédio do profeta Joel. Aí ele começa a citar Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do
meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. E aí continua. Bem, aqui ele está falando, o que Joel profetizou está acontecendo. Em outras palavras, aquilo que Joel disse que aconteceria é o que está acontecendo agora. É o derramar do Espírito. Se você pegar a sua Bíblia, segura aqui, em Atos 2, e for para Joel capítulo 2, Joel capítulo 2, versículo 28, e você começar a ler o texto e fala assim: e acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos, vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, vossos jovens terão visões. Você vai ver que o texto é quase idêntico, mas não é idêntico. Porque Pedro mudou uma coisa. Pedro inseriu uma expressão que não está no original de Joel. Ele inseriu a expressão nos últimos dias. Essa é uma expressão que aparece em outros profetas. Pedro não está inventando da cabeça dele. Tá? A gente encontra em Amós, a gente encontra em vários outros profetas. A expectativa de que últimos dias seria um tempo final de redenção. Só que Pedro faz uma junção de quem recebeu iluminação, inspiração do Espírito Santo. Ele entende que alguns profetas diziam de um tempo lá no fim que seria glorioso. E Joel falou do derramamento do Espírito que geraria profecia. O que ele fez? Ele juntou as coisas e falou, nos últimos dias acontecerão isso, pois é o que está acontecendo aqui. Em que isso nos impacta? É que Pedro está falando há 2000 anos atrás que os últimos dias começaram. Então, Pedro está ensinando uma coisa que a gente não está habituado a falar. De que últimos dias não é só uma coisa que ainda vai acontecer. De que últimos dias é uma coisa que, de acordo com o Novo Testamento, já começou a acontecer. Há 2000 anos atrás. Paulo fala sobre o fim dos séculos que tem chegado até nós. Deixa eu ver se eu acho a passagem aqui. Só para mostrar isso a você. Deixa eu ver se eu lembro de cabeça, senão eu mostro outra. Isso aqui não estava no script. Pois eu acho. Paulo fala sobre o fim dos tempos que tem chegado até nós. João fala nos últimos dias haveriam... Paulo fala, a Timóteo, que nos últimos dias haveriam pessoas que abandonariam a fé, que ensinariam outras coisas, que nos dá a impressão de que ele está falando de um último tempo. Mas na verdade não é um último tempo, porque ele está preparando Timóteo para aquilo que Timóteo iria enfrentar. Dá a impressão que ele está falando de uma coisa que ainda vai acontecer, mas na verdade Timóteo já estava enfrentando essas coisas, Paulo está preparando Timóteo. Mesma coisa acontece em 1 João, se você olhar para 1 João 2, versículo 18, ele fala assim, 1 João 2,18, abra sua Bíblia para você ver. 1 João 2,18, ele fala assim, filhinhos, já é a última hora. E como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos, que é a última hora. Olha a linguagem de João. Ele não fala assim, pessoal, quando vocês lerem a Bíblia em 2018, prestem atenção, está chegando. Ele não está escrevendo assim. Ele está escrevendo no 1º século, dizendo, já é a última hora. Vocês ouviram falar que vem anticristo, não é? Já tem aparecido anticristos. Olha como é que João muda a mentalidade da maioria dos evangélicos, que pensa em última hora, ou últimos dias, ou fim dos séculos, lá na frente ainda. Ou mesmo que seja logo, mas que ainda não aconteceu. De acordo com o Novo Testamento, esse tempo já foi inaugurado. Se já foi inaugurado, então nós vivemos num tempo novo, num tempo diferenciado. Agora, onde é que os judeus foram surpreendidos? E aqui é legal você aprender. Vários estudiosos bíblicos dão testemunho disso. Os judeus tinham a expectativa de que quando a nova era chegasse, a antiga era seria eliminada. Por isso que eles esperavam o triunfo do Messias, politicamente falando, restauração de Israel, tudo certinho. Mas não foi assim que aconteceu.
Na verdade, quando os profetas do Antigo Testamento, eles falavam do porvir, do Messias, eles pintavam tudo como uma cena só, gloriosa. Aí o Messias veio, Jesus Cristo veio, e aí ele subiu, e acabou. Não acabou. Mas uma das coisas que eles tiveram que aprender é que a primeira vinda de Jesus inaugurou uma coisa que já é real, mas não é completa. Então aquilo que não estava tão claro no Antigo Testamento vem a ficar mais claro com a primeira vinda de Jesus. De que a era messiânica, ela tem etapas, vamos dizer assim. Vem um primeiro momento que Jesus Cristo diz, se eu expulso demônios pelo poder do Espírito Santo, então o reino de Deus é chegado. Aí você fala, mas ele expulsava pelo poder do Espírito Santo. Então o reino de Deus já é chegado. Reino de Deus não é só uma coisa que virá. Reino de Deus já veio. Quando os discípulos perguntavam assim, mas espera aí, o reino de Deus está onde? O reino de Deus está dentro de vocês. O reino de Deus já é uma realidade. Ele ainda não vai acontecer. Ele já é real. Então, uma nova era foi inaugurada e a gente já experimenta alguns efeitos dessa nova dispensação, desse novo tempo, desse novo período. Só que não por completo. Por isso que eu mencionei numa outra fala essa semana e eu vou repetir aqui algumas dessas coisas. Se eu perguntasse para você assim, quem se considera filho de Deus? Aí todos, se não todos, a maioria de vocês levantaria a mão. Eu sou filho de Deus. Só que Romanos 8:23 fala que nós aguardamos a adoção de filhos. Nós aguardamos a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. O que isso quer dizer? Que pelo fato da gente não ter sido transformado por completo, a adoção ainda não é completa na nossa vida. A gente já é filho, mas ainda vai se tornar mais filho, se é que eu posso dizer isso, tá? Nós já temos vida eterna, mas a gente ainda padece os efeitos de morte física. O reino já veio, mas a gente ainda ora, venha o teu reino. Nós já somos santos, mas nós somos chamados para ser santos. Nós já somos nova criatura, mas a gente ainda aguarda novos céus e nova terra. A Bíblia está cheia de exemplos assim. Está cheia de exemplos assim. De que nós já temos algumas coisas que são reais, que são verdadeiras, mas não são completas. Então, a primeira e a segunda vinda de Jesus, elas moderam a nossa expectativa para a gente não pensar que a primeira vinda foi só assim, ensinamento bonito, mas que não fez muita coisa a não ser perdoar a gente dos pecados. Não, a primeira vinda já fez coisas gloriosas. Por exemplo, o derramar do Espírito permitiu que a igreja se expandisse universalmente de uma forma que antes era inimaginável. Né? Hoje a gente vê testemunhos do Evangelho chegando em várias partes do planeta, porque o poder do Espírito tem ido com a sua igreja e alcançado pessoas de toda tribo, povo, língua e nação. Mas não é completo. Ainda não é completo. Então, essas coisas devem moldar a nossa maneira de pensar. Moldar a forma como a gente trabalha aqui. Então, deixa eu voltar num ponto que eu falei quando a gente trabalhou com redenção, principalmente, mas em outras palestras até. Deixa eu voltar nela aqui. Tem evangélicos que pendem para um dos dois extremos, e é isso que eu estou tentando corrigir. Tem evangélico que é pessimista demais, é aquele que diz assim, não, quando Jesus Cristo vai voltar, você vai ver, vai arrebentar com tudo, né? Agora o mundo tá indo à deriva, tá sem motorista, vai arrebentar o carro, mas quando Jesus voltar, você vai ver. E tem gente que diz o contrário, falando, não, desculpa, essa mentalidade é completamente errada. Jesus Cristo já veio, ele já fez coisas grandiosas e agora a igreja é a agente do reino neste mundo para tornar o evangelho conhecido e operar mudanças sociais e culturais que são honrosas a Jesus Cristo. Nós vamos ser instrumentos de transformação e parará, tal. É o otimista. É aquele que enxerga a igreja fazendo mudanças extraordinárias aqui e neste tempo, aqui e agora. E eu quero lutar contra os extremos do otimismo e do pessimismo, porque a gente não equilibra a linguagem bíblica de já e ainda não. A Bíblia fala que a gente já tem coisas, mas ainda não tem as coisas de forma completa. Essas coisas precisam ser equilibradas. Quer ver? Eu quero dar um exemplo interessante do que eu aprendi sobre escatologia há um tempo atrás, que a Escritura me ensinou, e eu nunca tinha pensado nessa forma.
Quando você fala para uma criança assim, então, Natal está chegando, e ele pensa em Natal em termos de presentes, como é que essa criança fica? Se está chegando, e essa criança está louca para receber o presente, então você vai me dizer assim, nossa, nem dorme direito. Sabe por quê? Presta atenção. Quando uma criança está empolgada, ela tem dificuldade de ter paciência. Não é verdade? Agora, se você chegar para a criança e falar assim, então, vamos nos preparar, vamos dormir, porque amanhã nós temos um passeio na casa da vovó. E ela não está muito empolgada para ir na casa da vovó. E aí você não vê nenhum, eba! Aí você fala, nós vamos na casa da vovó! E não sai nenhum. Yay! Parece que tem paciência demais, empolgação de menos, né? Por que eu estou dando esse exemplo? Porque, biblicamente, nós temos que ter as duas coisas simultaneamente. Empolgação pela vinda do Senhor e paciência. Na nossa experiência cotidiana, empolgação e paciência parece que são excludentes. Mas em relação à vinda do Senhor Jesus, as duas coisas têm que ser simultâneas. Vou dar um outro exemplo. Se eu convidasse você para ir para São Paulo, capital, onde eu moro, falasse assim, pessoal, vamos passear aqui nos bairros assim um pouco carentes que a gente tem na cidade. E aí te levasse para as favelas mais perigosas de São Paulo. E a gente saísse na rua assim, né, 11h30 da noite, andasse um pouquinho, deixasse o carro um pouco longe. Vamos andar, você diz assim, Éber, me tira daqui agora. Por quê? Porque você está olhando para tudo quanto é canto, com medo da carteira, com medo da sua vida, né? E protegendo, se as crianças estão junto, meu Deus, esconde as crianças. Você está com medo. Por quê? Porque eu acabei com essa experiência, eu acabei de despertar em você senso de vigilância. É assim, quando a gente está num lugar que é perigoso, a gente é despertado à vigilância, a gente não para de olhar para os lados. A gente tem medo de tudo, não é? Aí depois, para tranquilizar você, eu boto você dentro do meu carro e levo para o meu apartamento, a gente entra lá no prédio, é seguro, tem vigia e tudo mais, sobe lá no meu apartamento, coloco você no sofá e falo assim, relaxa. E aí você relaxa. Se você estivesse olhando na janela para ver se alguém ia subir e entrar, eu ia dizer, você é doido. Né? Você é doido, relaxa, senta no sofá, quer um café, quer alguma coisa? Aí você ia dizer, não, estou tranquilo agora, estou relaxado. Olha que interessante, de novo, na nossa experiência, ou você está em vigilância, ou você está relaxado. Né? Ou vigilância, ou segurança. O relaxado é sinônimo de que você se sente seguro. Olha que interessante, no Novo Testamento, a vinda de Jesus tem que despertar as duas coisas ao mesmo tempo. Você está plenamente seguro, ao mesmo tempo que você sempre vigia. Essas coisas são estranhas para nós, é o Evangelho de Jesus que consegue produzir isso em nós. Porque para nós, ou a molecada está empolgada, ou está com paciência. Ou o adulto está seguro e tranquilo, ou está vigilante, porque o senso de alerta está ligado. Nunca os dois, mas em relação à consumação, as duas realidades têm que estar presentes. As duas realidades. E isso é muito interessante, porque isso ensina pra gente que nós só vamos ter uma cosmovisão equilibrada que não pende para um quietismo e nem para um ativismo frenético, se a gente equilibra paciência e empolgação, segurança e vigilância, já e ainda não. Entendeu? Se a gente sabe do que Cristo já fez, da vitória que Ele já conquistou na cruz, da vitória sobre a morte que Ele já conquistou na ressurreição, do fato de que morte para você não é perda, já é lucro, mas que ainda não são glórias completas na sua vida. Então, eu estou dando esse alerta porque eu creio que as pessoas têm uma visão equivocada de reino. Alguns têm uma visão de reino como algo que já foi realizado quase que totalmente. Eu tenho chamado de uma visão super realizada do reino.
É aquela pessoa que, como eu falei na palestra sobre redenção, ele está pensando que nós somos agentes de transformação nessa terra. Uma vez eu ouvi uma mensagem de um pregador conhecido no contexto norte-americano, em que ele pregou em Isaías 65, e ele fala assim, eis que crio novos céus e nova terra, é o texto que é citado por João lá em Apocalipse, para falar de novo céu e nova terra. E ele pregando em Isaías 65, ele falou assim, então, Deus colocou a igreja nesse mundo exatamente para fazer isso, para criar aqui novos céus e nova terra. Eu ouvi aquilo e falei assim, meu Deus, isso não é evangelho. Isso não é evangelho. Se a igreja é que cria novos céus e nova terra, a gente acabou de roubar Jesus da glória que é dele. Mas é assim que ele pensava. E as pessoas falaram, que mensagem, hein? Que bênção. Ó, maravilha, vamos trabalhar para Jesus. Faltou discernimento. Não tinha a compreensão de que essas coisas não pertencem ao seu povo. Por isso que a gente precisa tomar cuidado e não ser a gente que tem uma visão super realizada do reino, de que o reino já foi quase que consumado. É como se a volta de Jesus só fosse a cereja do bolo. Assim, a gente já está fazendo, já está acontecendo, Jesus pode voltar, viu, que a gente já está arrebentando aqui embaixo. Aí Jesus volta e faz plim, e termina o filme. Tem gente que tem essa impressão, né? E essa é uma visão que tem muito já e pouco ainda não. Mas também tem o oposto. Tem aqueles que têm uma visão subrealizada do reino. É aquele que olha para a primeira vinda de Jesus como maravilhoso, morreu na cruz, coisa linda, sacrificou por nós, perdoando os nossos pecados, ressurgiu, subiu aos céus e ele está aguardando o show dele. Quando ele chegar, você vai ver. Né? Agora Satanás toma conta de tudo. Eu falei para vocês um outro dia que Satanás, na Bíblia, nunca é chamado de rei destas coisas todas criadas. Ele é príncipe porque ele é usurpador daquilo que não é dele. Ele nunca é rei por direito. Ele sempre é príncipe porque ele é um Absalão no reino de Davi. Por isso que a gente falou durante a semana de como o reino das trevas, o império das trevas é um reino parasita. Ele não tem as coisas que ele fez. Ele não é um reino paralelo. Ele usufrui de capital emprestado. Ele pega aquilo que outro criou e ele chama que é dele. Você lembra Satanás falando para Jesus? Então, se curvares diante de mim, vou te dar todos. Olha que besta. É um besta mesmo. Porque assim, como se fosse dele. Entendeu? Que audácia. Ele está falando com o Criador de todas as coisas. Se você se curvar diante de mim, te darei todos. Olha que metido. Né? Ele está prometendo aquilo que ele não tem condições de fazer. Mas por quê? Porque ele é um usurpador. Então, quando a gente tem uma visão subrealizada do reino, sabe o que acontece? A gente cria a ideia de batalha espiritual como se Jesus e Satanás fossem mocinho e vilão, que nem filme de ação, e que tem aquela cena da luta final, que quem gosta de ação sempre espera a luta final. A luta final é a melhor. É aquela que os dois vão assim, pau a pau, e os dois se machucam, e eu costumo dizer que se fosse espada era para lá e para cá e tal, e aí o mocinho leva uns cortes, o bandido também, e o negócio tá feio, a gente não sabe quem vai ganhar. Você fala, o mocinho vai ganhar, mas olha, por pouco, ufa, ele ganhou no final, mas ele apanhou pra caramba também. Tem gente que acha que a luta de Jesus com Satanás é assim. Tem gente que tem a impressão que o reino das trevas e o reino da luz são reinos paralelos, quase que contêm a mesma força, entendeu? Um Darth Vader assim, e o Luke Skywalker. E assim, ó, é difícil, hein? Esse é um entendimento completamente errado das Escrituras. Isso funciona para budismo, isso funciona para outras religiões, não funciona para o cristianismo. No cristianismo, quando o Rei da Glória se fez um bebê, ele se humilhou para dizer o que ele é capaz de fazer, para conquistar de volta o que ele tem todo o poder para fazer. Ali, aquele bebê envolto em faixas, precisando do leitinho da sua mamãe, era o Rei dos Reis. Todo o poder encarnado num bebê. Maria mal podia imaginar que quando ele crescesse, ele ia falar para as ondas assim, shhh, e elas parariam. Que ele pegaria 5 pães e alimentaria 5.000 além da sobra. Que ele pegaria gente enferma desde o seu nascimento e tornaria são. E que isso seria só o trailer
da sua redenção futura. A gente precisa mudar a nossa visão. Se tem crente que acha que o reino de Deus ainda vem, que agora o reino das trevas está mandando em tudo, você tem uma visão equivocada. É pouco já e muito ainda não, entendeu? É como se assim, agora Jesus não tenha feito quase nada. Assim, ele fez algumas coisinhas, morreu na cruz, ressurgiu. Claro que é importante isso. Mas parece que é assim que as pessoas tratam. Parece assim que Jesus fez, é muito bonito, é muito bom, mas assim, Satanás está mandando ver, você vai ver. Jesus Cristo está lá, aguardando o tempo dele. Na hora que ele entrar, você vai ver. Mas ele ainda não entrou, ele está lá. Não, que isso? O que é isso? Sabe uma das coisas erradas que a gente perde de vista? É uma pena. Quando Jesus Cristo sobe, Paulo fala em Efésios que ele envia dons aos homens. Sabe por quê? Porque quando ele sobe e senta à destra de Deus, é sinal da vitória dele. Sabe por que ele envia dons aos homens? Porque ele está repartindo os despojos da guerra. Quando alguém vencia o seu inimigo, ele pegava o que pertencia ao inimigo e ele dava para o seu povo. Isso que Jesus Cristo está fazendo agora. Ele amarrou o valente, ele diz. Ele entra na casa do valente, ele pega o que ele quiser. Ele já venceu. Então, para a gente que tem uma visão subrealizada do reino, isto é, de que quase nada foi cumprido, ele precisa aprender do que já aconteceu na primeira vinda. E aguardar a consumação com segurança, com esperança. E é por isso que ele se envolve agora como proclamador do que já aconteceu, com vistas ao que vai acontecer. Então, eu estou colocando que isso impacta a nossa vida. Impacta no sentido de, como eu falei no começo, de mudar a maneira da gente pensar. Lembra que eu falei da mudança? Né? Se a gente sabe que vai ter uma mudança, se a gente está vendo a tempestade, isso muda a nossa postura agora. E eu não vou ter tempo de entrar nisso com vocês, mas eu só vou dizer para vocês uma coisa. No Novo Testamento, eu consigo encontrar pelo menos 3 tipos diferentes de implicações da segunda vinda de Cristo. Pelo menos 3 tipos. Tem implicações pastorais, quando a Escritura fala assim, então, consolem uns aos outros. À luz dessas coisas, consolem uns aos outros. Jesus, por exemplo, ele fala do porvir, só que quando ele fala do porvir, ele fala um monte de coisa ruim, do tipo assim, olha, as pessoas vão entregar vocês às autoridades, pai vai entregar filho, filho vai entregar pai, o amor esfriará, vai ter perseguição, vocês vão ser mortos por causa do meu nome. Falta dizer, é um filme de terror. Me livra, Jesus. Aí ele fala, não, vocês não entenderam. Quando essas coisas acontecerem, levantem a vossa cabeça, que a vossa redenção se aproxima. Jesus está pegando essas coisas do fim e está dizendo, seja encorajado. Quando essas coisas acontecerem, não se desanime. Isso é sinal de que Deus está preparando você para a volta. Então ele anima, ele encoraja. Assim como o Novo Testamento também coloca implicações missiológicas. O que a igreja precisa fazer à luz do fim. E implicações éticas, que eu mencionei no começo, tem a ver com o texto de Romanos 13 que a gente leu, que é, à luz da vinda de Jesus, como é que a gente se porta agora em termos de santidade, de vida cristã. Então, tem gente que diz assim, não, dizer que Jesus vai voltar lá na frente me faz dizer, então agora eu vou viver como eu quero, lá na frente eu... Na prática, isso não funciona. Todo cristão genuíno que tem o porvir no seu campo de visão, ele vive santamente agora. Pedro fala assim, Paulo fala assim, isto é, exortando as pessoas à luz do que vai acontecer, então porte-se santamente. Então o Novo Testamento é muito enfático em falar das implicações éticas do porvir, tá? Então, o que eu quis dizer nessa primeira parte, e ela é a maior delas, agora eu vou falar bem pouquinho na segunda, é que existe uma mudança de expectativa quanto o que vem a ser a história. Se a gente entende a história com essa visão de que a primeira e a segunda vinda marcam a nossa perspectiva, a gente muda o nosso comportamento. A gente muda a nossa maneira de trabalhar. Né? Muda como? Então vamos falar disso, que é a última parte. Eu quero olhar para a ideia de que qual é o papel da igreja à luz dessas coisas. Já que tem o que Cristo já fez e o que Cristo ainda não completou, e a gente tem que mantê-las em equilíbrio, como é que isso influencia a nossa postura enquanto igreja? Então, uma das coisas que eu já disse na palestra sobre redenção, eu quero voltar agora, é a ideia de que nós temos que ter uma
expectativa moderada sobre a nossa participação neste mundo em termos de mudanças horizontais na sociedade ao nosso redor. Uma expectativa moderada. O que é o que eu quero dizer por isso? Quando a Bíblia chama a gente de sal da terra, significa que a gente tem condições de salgar, de retardar o processo de apodrecimento da carne. Eu expliquei isso quando a gente falou de redenção. Mas isso não significa que nós exercemos uma purificação gradativamente crescente da sociedade. Por quê? Porque a Escritura é sábia em nos mostrar o que Deus nos permite fazer e o que nós ainda não vamos conseguir realizar por causa desse tempo não ser completamente remido. Eu acho que o equilíbrio é estabelecido de maneira muito legal em Mateus 13. Eu não vou ler os textos todos, porque seria muita coisa, mas eu queria só que você desse uma olhada. Mateus 13 é um capítulo em que Jesus conta várias parábolas, tá? Mateus registra várias parábolas de Jesus no mesmo capítulo. E lá tem parábolas que nos ajudam a manter essas coisas em equilíbrio. Eu quero pegar 3 delas para explicar. Olha como isso equilibra a questão do já e do ainda não. As coisas que Jesus já fez e as coisas que ainda não foram consumadas, né? Que a gente aguarda a consumação. A parábola do joio e do trigo, bem conhecida. Lembra? Jesus conta que há um campo, nesse campo tem o dono do campo semeou, e essa semeadura, ela gerou trigo. E o trigo é aquilo que é importante para o alimento do povo. Bem, veio um inimigo, veio um espião, fala versículo 25 de Mateus 13, veio o inimigo dele e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E aí, o que acontece? Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também joio. Então os dois estão juntos, convivendo conjuntamente. Vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Estou lendo o versículo 27, agora 28. Ele disse assim: um inimigo fez isso. Mas os servos perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não. Olha o que o dono do campo fala. Não, replicou ele, para que ao separar o joio não arranqueis também com ele o trigo. Deixai-os crescer juntos até a colheita. Quando Jesus vai explicar isso, ele fala uma coisa importante para a gente aprender. Ele diz assim: o campo é o mundo, são as pessoas. Trigo e joio são aqueles que pertencem à luz e às trevas. E os servos não são a igreja. Os servos são os anjos. Na explicação da parábola ele vai dizer isso. E os anjos só separam o joio do trigo na consumação, que é a colheita. O que isso explica para a gente? Algumas coisas. Primeiro, essa separação e purificação não acontece agora. Segundo, quem promove essa separação não é você. Você é campo. Quem faz isso é Deus por intermédio dos seus anjos. É que separa joio de trigo. Então, essa parábola ensina para a gente que essa purificação e essa separação social não acontece mediante o trabalho da igreja enquanto agente do reino. Tá? Essa é uma linguagem, uma expectativa errada. Por outro lado, atenção, alguns vão ouvir e vão dizer: nossa, é isso aí mesmo, pastor. Fala mesmo que a igreja não pode fazer muita coisa, é justo quando voltar. Aí eu falo: peraí, tem outras parábolas para te ensinar também. No mesmo capítulo, tem a parábola do grão de mostarda e do fermento, que falam que o reino de Deus é alguma coisa que começa imperceptível, mas no final ficou glorioso. O grão de mostarda é a mínima semente que se torna uma planta grande, que até as aves podem fazer seus ninhos. O fermento, como as cozinheiras sabem muito bem, é aquele pouquinho de química que consegue levedar a massa inteira e fazer um pouco de massa virar um grande pão. Essas analogias de Jesus são para mostrar que a mensagem do reino impacta no presente de forma crescente. Vai desde o pequeno e insignificante até o grande e glorioso. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: para quem tem expectativa muito utópica de que a gente vai fazer e acontecer aqui, eu preciso contar a parábola do joio para ele. Dizer: calma, você só é campo, no final das contas, quem promove purificação e separação são os anjos, não você, tá bom? Aí os daqui estão celebrando, dizer: isso aí mesmo, fala mesmo, pastor, fala mesmo, porque Jesus vai vir e vai arrebentar tudo aqui.
Eu falo, calma, calma, calma. Você tem que aprender com a outra parábola. Com as outras duas. Com a do fermento e do grão de mostarda. De que o reino de Deus, nessa vida, já faz o quê? Ele já cresce, ele já multiplica, ele já se torna cada vez mais visível como forma de testemunhar ao mundo ao redor aquilo que é a comunidade do reino. Então a gente precisa moderar as nossas expectativas, não esperando nem de mais, nem de menos, tá? Eu sei, eu já falei sobre isso, de que alguns esperam de que Deus vai fazer muito pela igreja, são aqueles que são triunfalistas, e às vezes o engajamento deles, o envolvimento deles com a cultura é até positivo, mas a expectativa deles, eu creio, é equivocada, não é bíblica. Porque Deus na consumação é que promove a extinção de todos os males ao nosso redor e a santificação dos costumes e do conhecimento humano. Então eu quero terminar assim, ó. Se Jesus Cristo é o Rei da Glória que veio e ainda virá, então as duas vindas dele são o que deve ser mantido em vista, para que a gente trabalhe com a vitória dele em vista, em consideração. Então é assim, se Jesus Cristo morreu na cruz e ressurgiu, então eu posso falar para pessoas que acham que a vida deles está indo rumo à perdição e à extinção, de que eles já podem ter esperança de perdão e vida eterna. Eu já posso falar disso. Mas quando as pessoas começarem a ficar abatidas, dizendo assim, mas que adianta crer em Jesus Cristo se no final das contas eu vou morrer igual? Eu falo, mas é que você acha que é só isso que Jesus fez? Ele ainda tem coisa que ele vai fazer. Ainda tem coisa que ele vai completar. E eu então ensinar às pessoas sobre as coisas que eles devem esperar. E ter isso no seu campo de visão de tal forma que você já muda a sua expectativa em termos de atividade. Você não fala que a gente vai construir novo céu e nova terra agora, é uma linguagem imprópria, mas você também não fica aguardando Jesus voltar como os de Tessalônica, que Paulo dá um puxão de orelha neles, porque tinha gente em Tessalônica que parou de trabalhar. Estava comendo na casa da tia. Ele falou, seu marmanjo vagabundo, trabalha, cara. Quem não trabalhar não come. Está lá em 2 Tessalonicenses. Essa é uma linguagem que as pessoas não entendem, elas acham que está sendo aplicada só para preguiça. Não é isso. É que como eles tinham uma expectativa errada do retorno de Cristo, eles disseram, de que adianta? Jesus vai voltar mesmo, vai acabar tudo. Então agora, vamos descansar, né? Assistir uma TVzinha aqui, Champions League, entendeu? Que isso? Paulo dá um puxão de orelha neles. Por quê? Ele vai mostrar para ele que muita coisa ainda vai acontecer. Tenha uma expectativa sadia de qual é a sua postura agora. Não seja alguém que cruza os braços. Nem seja um ativista frenético, como se o avanço do reino dependesse do seu muito esforço. Quero terminar com uma coisa que eu aprendi com o pastor Kevin DeYoung. Ele fala assim, tem muita gente que com boa intenção fala assim, nós devemos participar da construção do reino. Nós devemos aprender a edificar o reino. Ele diz assim, eu sei que as pessoas querem falar de serviço, mas construir e edificar é uma linguagem de atividade sua. Ele diz, não fale assim. Na Bíblia, todas as vezes que nos é ensinado alguma coisa sobre reino, os verbos que se aplicam a nós sempre são passivos. A gente entra, recebe, herda, vê. A gente nunca faz nada. É interessante, sabe por quê? Porque quem faz o reino crescer, quem inaugura e quem expande o reino é o rei. Eu quero dizer isso porque, eu quero terminar com essa ilustração, porque eu acho que é influenciado negativamente pelo conceito de democracia. Presta atenção no que eu vou dizer nesse último ponto. A gente acha que o reino depende de Jesus Cristo estar lá em posição de poder, como se a gente tivesse colocado ele lá. A gente tem uma visão errada. Ele não é rei porque a gente o votou rei. Não é democracia. Ele é rei porque o Pai passou o trono para ele. Uma analogia de reinado. Ele é rei porque ele é herdeiro, não porque eu o coloquei lá. Então você nunca faz Jesus rei. Você nunca coroa Jesus rei. Se você já cantou, vem reinar em mim,
ou a Cristo coroar, e eu queria que você entendesse que você não consegue fazer isso. Primeiro porque ele se faz rei. Você não pede para alguém ser rei. Isso é democracia. Na linguagem bíblica de monarquia, ele conquista o que é dele. E você acha bom. Porque você ama ser súdito do grande e bondoso rei. Assim como você não coroa ele, quem coroa ele é quem tem autoridade para coroá-lo. Pode perceber, em todas as histórias de monarquia, quem coroa sempre é quem tem autoridade. Quem passa a coroa é quem tem poder para fazê-lo. Por isso que eu não o coroo. Quem coroa é o Pai. Esse é um entendimento singelo, simples, de como a gente tem que mudar a nossa expectativa com respeito à glória do Rei dos Reis. Não é a gente que atribui glória a Ele. A gente só torna a glória dele conhecida. Não é a gente que coloca a coroa e tira foto dele. A gente só anuncia para as pessoas aquele que foi coroado. Coroado de glória e de honra. Pelo Pai. Por aquele que queria fazê-lo conhecido no meio dos homens. Então, isso muda a nossa maneira de enxergar o reino. Jesus Cristo não está fazendo o que ele já fez e o que ainda ele fará, porque eu estou colocando ele em poder de destaque. Eu votei Jesus para ser o meu rei. Não. Quando você estava nas trevas, morto, Jesus foi lá e alcançou você. E te deu vida e falou assim, quer vir? Você falou, claro que eu quero. Quando você estava morto, você era inimigo dele. Olha o que Jesus fez. Você era inimigo do reino dele. Ele te amou a tal ponto que ele mudou o seu coração e falou assim, agora eu quero que você seja embaixador. Você era inimigo de Estado e ele transformou você em embaixador de Cristo. Olha só que coisa louca. Eu nunca vi um líder de Estado neste mundo pegar um Osama Bin Laden e fazer dele um embaixador. Nunca vi. Ninguém tem coragem. Só Jesus. Só Jesus tem coragem de fazer uma coisa dessas. De pegar um inimigo de Estado e de transformá-lo em embaixador. Representante do reino. Que coisa louca. Que coisa linda. Espetacular. O que só o Rei dos Reis consegue fazer. A gente precisa ter nossa visão de reino mudada. Isso vai mudar a nossa expectativa enquanto nesta vida. E é sobre isso que eu quero orar para a gente encerrar. Ó Senhor, Tu és todo-poderoso. Tu és Criador dos céus e da terra. Um dia essas coisas foram deturpadas pelo inimigo e seus comparsas. E nós seguimos a má direção dele. Mas o Teu amor é tão precioso. Tu enviaste o Teu Filho, que se fez homem, para conquistar aquilo que já era por criação dele. Para redimir, para libertar do império das trevas, das amarras do pecado, aqueles que ele criou. Nós te damos graças porque um dia nós fomos alvos desse amor. E o que ele já fez na sua primeira vinda é extraordinário. Mas não é tudo. Ele ainda há de fazer coisas gloriosas que nós só podemos imaginar. Nossa oração é que o Senhor nos ensine a viver aqui com a consumação no nosso campo de visão. Que a gente tenha uma postura que leva em consideração as coisas do porvir. Que tem o porvir influenciando nossas atitudes no presente. Ensina-nos a fazer isso, Senhor. Nós precisamos falar do retorno do Teu Filho Jesus, não só como uma doutrina, mas como uma realidade que nós aguardamos com ansiedade. Ensina o Teu povo a fazer isso. Faz com que eu e os meus irmãos tenhamos uma cosmovisão mudada por esse conceito de reino que nós falamos nesta manhã. Daquele que é soberano e conquista os seus súditos com amor. E lhes faz embaixadores do seu reino. Ensina-nos a falar dessas coisas. E a ter nossas expectativas moldadas por essas verdades. Essa é a nossa oração. Pedimos que o Senhor nos proteja no nosso retorno para os nossos lares. Que o Senhor nos ensine a ponderar sobre aquilo que nós aprendemos. Que nós sejamos desejosos de não só conhecer mais, mas de compartilhar o que tem feito sentido para nós. Ensina o Teu povo a ser testemunha, não só para os de fora,
mas inclusive para os de dentro, que talvez tenham uma cosmovisão ainda tão manchada por pensamentos pagãos, ainda tão dicotômica, tão falha na compreensão holística das implicações do Evangelho. Então ajuda-nos, Senhor, a amorosamente socorrer outros irmãos e irmãs, a pensarem de forma coesa, a amarem e a sentirem as coisas que combinam com o Teu Santo Evangelho. Oramos pelas igrejas aqui representadas, para que elas sejam também disseminadoras de uma boa mensagem. Que os pastores e líderes que aqui estão levem o Santo Evangelho para as suas igrejas e espalhem isso o máximo possível. Pedimos que os membros que aqui estão orem pelos seus líderes e sejam participantes dessa obra de fazer discípulos. Que o PV seja apenas um instrumento nas tuas mãos para incendiar corações daqueles que vão levar essa mensagem adiante. Pedimos em favor dos que trabalham aqui, para que sejam sustentados com graça, que sejam encorajados na missão a continuar fazendo aquilo que te honra. Às vezes terão momentos de desânimo, mas faze-os lembrar que o Senhor já é vitorioso. E eles anunciam como pessoas que são mais que vencedores. Quando eles perceberem que o êxito não parece ser tão grande, lembra-lhes que o Senhor ainda há de consumar todas as coisas. Amém. E é isso que precisa nos motivar nesta vida. Senhor, obrigado por essa semana. Obrigado pelo tempo de diversão que nós tivemos, pela boa comida, pelo descanso, pelas conversas com gente que ama a Ti, pela oportunidade de estudar Tua palavra, de pensar nela, de louvar-Te com cânticos. Todas essas coisas fazem muito bem à nossa alma. Nós precisamos delas. Então, muito obrigado, Senhor, por nos dar um tempo de refrigério. Agora nos anima, à medida que entramos nos nossos carros e voltamos para o nosso lar. Anima-nos, Senhor. Faze-nos voltar sem receio, sem amargura, sem decepção, mas animados por aquilo que nós ouvimos. Encorajados pelo Senhor que acompanha a Tua igreja na sua missão. Anima o Teu povo. Alegra o Teu povo. É a nossa oração. Em nome de Cristo. Amém. Obrigado, viu?